No último vídeo que eu mostrei as próximas leituras, eu disse que eu iria dar início à leitura de O Conde de Monte Cristo, tá aqui do lado, e iria começar também As Brasas de Sandor Márai. Tem outro livro ali, mas eu ia deixar ele para abril, que é Um Cântico para Leibovitz. Então, eu vou deixar ele para começar em abril. E o livro que eu falei que eu ia ler em março é As Brasas do Sandor Márai. Como vocês podem ver, eu nem iniciei a leitura ainda. Quem me acompanha lá no Instagram sabe dos últimos acontecimentos por aqui, então eu fiquei mais de 15 dias sem conseguir ler nada. E quando eu retomei, eu iniciei O Conde de Monte Cristo, mas naquele ritmo bem devagar. Hoje eu quero iniciar esse vídeo aqui para fazer, sei lá, 1 hora direta ou mais, o tanto que eu conseguir de leitura de As Brasas, né? Eu pretendo começar, ele não é um livro grande, mas eu não sei o ritmo dele, e o meu ritmo também está bem devagar. Inicia na página 7, então 173 páginas, e o tanto que eu consegui ler hoje, e eu vou tentar fazer, gravando o meu progresso de leitura aqui. O que eu ler hoje eu vou comentar, e o que eu ler amanhã eu vou tentar gravar e ir comentando com vocês. Então, para tentar ver se isso me anima um pouco mais, porque eu quero retomar o hábito. Eu coloquei na tela do meu computador ali um cronômetro de... Eu coloquei 1 hora, e eu vou dar start aqui, eu vou ver o que eu consigo ler nessa 1 hora, e aí eu volto aqui para falar o que eu consegui ler, e enfim, né, se rendeu muito. Eu ia esquecendo, para quem não leu ainda As Brasas do Sandor Márai, eu vou ler o que diz aqui na contracapa. Viveram lado a lado desde o primeiro instante como gêmeos no útero materno. Não precisaram fazer pactos de amizade como costumam fazer os garotos dessa idade, que se lançam com paixão e ostentação a rituais ridículos e solenes. Dessa forma inconsciente e grotesca com que o desejo se manifesta entre os homens quando decidem pela primeira vez arrancar do resto do mundo o corpo e a alma de outra pessoa para possuí-la com exclusividade. O sentido do amor e da amizade estava todo ali. A amizade deles era séria e silenciosa, como todos os grandes sentimentos destinados a durar uma vida inteira. E como todos os grandes sentimentos também continha certa dose de pudor e de culpa. Ninguém pode se apropriar impunemente de uma pessoa subtraindo-a de todas as outras. Então, aqui conta a história desses dois velhos amigos e eu vou iniciar agora. Bom, gente, atualizando aqui, eu li por um pouquinho mais de 1 hora para poder terminar o capítulo, né? Para não deixar o capítulo pela metade. Eu li até a página 42, então eu terminei o capítulo 5. Eu demoro um pouquinho mais também, porque eu vou fazendo as anotações, marcações, eu anotei bastante coisa aqui no livro. Anotei um pouquinho aqui no bloquinho também, que depois eu destaco, né? O post-it colo no livro. E aqui tá contando a história de dois amigos. Até o capítulo 5, né, onde eu li aqui, conta um pouquinho ali da história do general Henrique, que vive em um castelo com a Nini, que tem 91 anos, mas que cuida dele desde quando ele nasceu, né, foi a ama de leite dele. E ele tinha, assim, em alguns momentos a gente percebe que a consideração dele era maior, né, o apego dele era maior por essa ama, né, a Nini, do que pela própria mãe, a Condessa. Então conta um pouquinho aqui também da história dos pais dele, como eles se conheceram, e fala que ele era frágil, né, uma criança frágil, assim, a saúde fragilizada.
Com 8 anos, ele quase morre e ele necessita da presença da Nini para poder melhorar. Ele quase morreu em uma viagem, ele foi conhecer a avó materna e lá ele ficou muito ruim. Então ele tem essa saúde mais fragilizada. Aos 10 anos ele é mandado para um colégio militar e é lá que ele conhece o Conrad, que então é o seu amigo. Então eles têm essa amizade desde dos 10 anos, né? E é uma amizade assim que eles são, aqui é mencionado que é como eles estivessem tão em sintonia, que é como se eles estivessem em estado de graça. Essa amizade faz tão bem para eles. Eles fazem, né, votos de castidade, e aqui diz que eles conseguem manter isso por muito tempo. Eles se confessam a cada 15 dias. Então o livro se inicia com algumas lembranças do general, que está ali no castelo sozinho. Ele é bem afastado das pessoas, ele não tem convívio social. Então ele recebe uma carta do Conrad que está indo visitá-lo, né, após 41 anos e 43 dias da última caçada. Até então, eu não sei o que aconteceu nessa última caçada, mas algo muito importante aconteceu. E é citado aqui que no começo o general sentia pelo Conrad desejo de vingança, mas com o tempo as coisas foram se apagando, né, se abrandando, e ele não tem mais esse sentimento. Então agora eles vão se rever, né, eles vão se ver novamente depois de 41 anos. E é isso, então o livro se inicia com o general, né, relembrando algumas coisas. Ainda não aconteceu esse encontro, o general tá aqui ansioso. Ele tem atualmente, né, na história aqui, 75 anos. A gente vai ver aqui como se desenrola essa história. Como eu falei, eu li até o capítulo 5 e eu quero ler mais e vir comentando aqui com vocês, ler um pouquinho por dia, o que eu conseguir. Eu li um pouquinho mais de 1 hora, tô aproveitando o momento que as crianças estão na escola. E é isso, então. Agora faltam aí mais ou menos 140 páginas, né, deste livro. E eu não achei eu achei uma tradução, né, uma escrita fluida, né, uma boa tradução, assim, para se ler. Então é isso, vou vir atualizando vocês e falando também o que eu tô achando da história. Hoje é o segundo dia lendo As Brasas do Sandor Márai. Eu não iniciei ainda, vou começar agora. Vou tentar ler por mais 1 hora, como eu fiz ontem, e depois eu volto para falar, né, o que eu li, o que eu achei, quanto tempo eu consegui ler. Eu tô fazendo isso para poder ver se eu consigo avançar, né, na leitura aqui, ver se eu consigo retomar o ritmo. Se eu conseguir ler mais de 1 hora, maravilha. Mas eu vou tentar aqui ler um pouquinho. As crianças estão para a escola e eu já adiantei algumas coisas aqui em casa. Eles saem 6h40, agora já é 8 horas da manhã, então já consegui fazer bastante coisa aqui em casa. Deixo tudo organizadinho e venho ler. E hoje ainda eu tenho que preparar algum conteúdo. Eu não sei se eu vou conseguir gravar um vídeo ainda, sem ser o vlog de leitura, sem ser lendo outro conteúdo pro canal hoje ainda. Mas enfim, hoje é terça-feira, então eu vou preparar. Eu tenho algumas resenhas prontas, mas devido ao que vem acontecendo, até o conteúdo do canal também eu não consegui dar andamento. Eu tenho a resenha de 100 anos de Crônica de uma Morte Anunciada, O Beijo no Leproso, Margot já tá gravado, só falta editar. O Tempo e o Vento, e gente, eu vou ser sincera, eu li 6 livros até fevereiro, né, até o dia 26 de fevereiro eu consegui ler 6 livros, como eu já mostrei naquele vídeo de conclusão das leituras. E com o que aconteceu, parece que foi em outro ano, foi em outra época, sei lá, alguns anos atrás. Eu não tinha preparado ainda, eu acho que a resenha do Beijo no Leproso. Eu já tinha outras resenhas preparadas e Beijo no Leproso eu ainda tinha que preparar ela. E foi uma luta para poder fazer. Acho que a primeira vez que eu senti assim uma grande dificuldade em lembrar de algo da história. Então, como eu marco bastante
E O Beijo no Leproso, ele tá até aqui. É um livro bem fininho, deu pra fazer uma espécie de releitura, digamos assim. Eu fui relendo as minhas marcações, as minhas anotações, pra criar a resenha. Porque parecia que eu tinha lido em outra época da minha vida. Sabe quando você esquece? Eu fiz ótimas leituras esse ano. Eu tenho que preparar a resenha de O Tempo e o Vento. Eu sei que eu vou ter uma certa dificuldade para preparar, porque parece que eu li assim, sei lá, alguns anos atrás, sabe? É claro que quando a gente começa ali pegar as anotações, a gente vai relembrando das coisas, mas foi dificultoso, principalmente esse livro aqui, ó, que é tão pequenininho. Imagina O Tempo e o Vento, que ele tem aí, acho que é 600 e poucas páginas, né? É um romance histórico, acontece muita coisa, tem muitos personagens. Mas enfim, isso eu vou fazer com calma. Vai ter resenha aqui no canal sim, mas vai ser com calma. Ao meu tempo eu não vou tentar atropelar as coisas. Eu vou, né, no meu tempo, no meu ritmo. Bom, eu vou começar a ler. Agora, ontem eu li até a página 42. Eu achei que eu fosse conseguir ler um pouquinho mais à tarde, né? Mas eu li O Conde de Monte Cristo à tarde, que é outro livro que tá em andamento aqui também. Então eu li um pouquinho de O Conde de Monte Cristo. Aqui são as minhas marcações. E aqui, eu não sei se dá pra ver, são os post-its. Eu vou fazendo bastante marcações. É post-its mesmo, desse tamanho aqui, assim, mais ou menos, ó. Então eu vou fazendo pequenos resuminhos, alguma coisa assim por capítulo. Nem todos, né? Mas quando eu acho algo mais importante, eu vou colando ali. E é assim que funciona pra mim. Então, esse ato de anotar as coisas torna o processo um pouquinho mais demorado, né? O processo de leitura não é só leitura, é leitura e anotação. Mas enfim, vou ler agora, vou tentar ler por 1 hora e eu volto aqui para falar para vocês. Cá estou, li um pouquinho mais de 1 hora também. Eu li até a página 84, né? Eu terminei de ler o capítulo 12. E aqui, nesse trecho que eu li hoje, o general continua, né, relembrando as coisas do passado. O narrador vai contando ali alguns acontecimentos da vida dos dois amigos, né, do Conrad e do Henrique. Então, eles, por um tempo, eles moraram juntos em Viena. O Conrad, ele é sensível à música, né, a música toca ele de um jeito diferente. O pai do general fala, né, percebe algo de estranho no Conrad, comenta com o general, mas fica por isso mesmo. E nessa época que eles moram juntos em Viena, eles moram juntos, né, compartilham as coisas ali, tem bastante conversas, mas eles vivem vidas completamente diferentes, porque o Conrad é muito pobre e o general, ele é rico e ele esbanja o seu dinheiro, ele sai, ele volta tarde da noite, então ele está sempre em festas, em jantares com pessoas da alta sociedade, e ele oferece dinheiro ao Conrad, mas o Conrad não aceita nada. Então o Conrad conta até as refeições que faz para ver. Então eles moram juntos, mas com vidas completamente diferentes. Enquanto o general está vivendo ali, né, a sua juventude, o Conrad está mergulhado em livros, né, em romances ingleses. Ele conhece as experiências da vida através da literatura. E aí depois volta de novo à casa do general, o general com 75 anos de idade, à espera do Conrad. E aí aqui nesse momento o Conrad chega até a casa dele. Ali eles têm esse reencontro depois de 41 anos. Eles vão jantar. E o general, ele tem o cuidado de deixar a casa dele exatamente como estava na última vez que eles se viram, há 41 anos atrás. Que nesta noite estava o general, o Conrad,
e a Cristina. A Cristina, que é a falecida esposa do general, ela faleceu 8 anos depois que o Conrad foi embora. Então aqui fala que ela faleceu aos 30 anos, né, que atualmente eles com 75 anos, ela era para estar com 73 anos de idade. O general quer muito esse reencontro porque ele quer descobrir a verdade. E em uma conversa com a Nini fala assim: você sabe dos fatos, mas ele fala que os fatos não revelam a verdade. Ele quer conversar com o Conrad para saber a verdade. Só que eu já tinha ouvido falar sobre este livro, mas sabe quando você esquece completamente o que aconteceu aqui? Então eu tô lendo aqui meio tentando relembrar o que eu sabia deste livro. Porque teve um boom deste livro há um tempo atrás, né? Então muita gente falou dele, mas eu completamente esqueci. Por isso que às vezes eu falo, eu não ligo muito pra spoiler, porque a cabeça, eu tô lendo aqui tentando entender o que aconteceu entre o Conrad, o general e a Christine. É claro que né, a gente tem aquela vaga desconfiança ali, mas eu não sei de fato o que aconteceu, porque o general tinha no começo um sentimento de vingança, e com o tempo isso foi se abrandando, né, como eu falei ontem, na parte que eu li ontem. Então, agora eles estão ali conversando para relembrar o passado e saber o que de fato aconteceu, porque teve um acontecimento muito importante, o Conrad foi embora e nunca mais retornou, então está retornando agora depois de 41 anos. E eu fiquei tentando lembrar o que era que eu tinha ouvido falar sobre este livro, porque eu me lembro que em alguma das resenhas que eu li, a pessoa falava, contém spoiler, e eu fui lá e li, mas eu não me lembro o que eu li. Então, agora, né, eu acho que foi o ano passado, o ano retrasado, não, acho que foi o ano retrasado, né, que ele teve esse boom, então já faz um tempinho, deve fazer mais ou menos uns 2 anos, que eu vi, né, assim, li o que ia acontecer aqui. Acho que foi em 2024 mesmo. Então é isso, parei na página 84, o livro tem 180 páginas, como eu falei, só que os capítulos são curtos, né, então ele tem deixa eu mostrar aqui. Assim, tem espaços grandes entre um capítulo, então a gente vai acompanhando aqui essa história de amizade, né, amizade que perpassa a barreira do tempo, porque se eles não se considerassem amigos ainda, não tinham porquê deste reencontro, e eles estão aqui no começo desse jantar, dessa conversa, eles se tratam muito bem, né, então eles têm um respeito um pelo outro. Então agora que eu vou começar mesmo, acho que a partir do capítulo 13, que eu vou começar mesmo a entender o que de fato aconteceu com esses dois amigos. Vou tentar ler amanhã, não sei se eu vou conseguir, então falta mais ou menos 100 páginas, e é isso. Eu voltarei então no próximo momento de leitura. Eu vou tentar agora editar algumas coisas aqui, alguns conteúdos, ver se eu consigo. E é isso então, agora eu acho que é 9h30 mais ou menos, tô conseguindo ver lá, mas eu acho que é isso, acho que é umas 9h30 agora, 9h30 da manhã, então eu vou tentar ainda editar alguma coisa por aqui. Eu acabei de gravar um vídeo e agora eu vou ler um pouquinho de As Brasas do Sandor Márai. Hoje eu ainda não li nada, resolvi gravar primeiro. Como eu sabia que hoje o tempo de leitura seria um pouquinho menor, eu li ontem um capítulo, eu vou mostrar aqui. Ontem eu tinha parado no capítulo 12, então eu li o capítulo 13 e agora eu vou tentar ler o capítulo 14. Então agora eu vou começar o capítulo 14, eu li até a página 107, e eu vou comentar antes um pouquinho sobre o capítulo 13 que eu li ontem à tarde. Aqui nesse capítulo 13 o general começa a conversar com o Conrad em tom de confissão mesmo, ele fala sobre o sentido da sua vida nesses 41 anos que eles passaram afastados um do outro. E o que ele fez nesses 41 anos, né, se resume em esperar o momento do reencontro. Então ele fala muito desse momento que ele esperava, que ele desejava esse momento de reencontro.
E ele diz assim, enquanto eu estava aqui, né, parado, sozinho, no silêncio, você estava aí pelo mundo. Então ele julga que ele ficou esperando, que ele deu muita importância a essa amizade e que o Conrad não. E nesse capítulo 13 também eu consegui entender do que ele queria se vingar lá no começo. Mas pela fuga, o Conrad ele foi embora da cidade sem dar explicação. Claro que tem um motivo maior aqui ainda, eles estão desenvolvendo ali sobre a última caçada deles juntos, mas ele se sente muito traído pelo fato deles serem tão amigos e o Conrad ter ido embora sem dizer nada, sem se despedir. E o Conrad, ele dizia também que não podia receber, né, o general na casa dele. Então, durante todo o tempo, na amizade deles ali, que ele teve essa casa, ele dizia que era uma casa muito simples, uma casa muito pobre e que não queria receber ninguém ali. E quando ele vai embora, o general vai atrás dele para saber o que aconteceu, vai até a casa dele, lá ele descobre que a casa dele era a casa de um artista, né? E aí ele passa a perceber que o Conrad vivia uma vida de aparências, né? Que o Conrad também estava no exército e tudo que ele fazia ali, as caçadas, tudo, era como se ele vivesse de aparência. O que ele era, de fato, era um artista, ele gostava de se expressar, ele se sentia bem, né, com a arte. A casa dele era a casa de um artista, ele fala e repete várias vezes aqui. Então agora eu vou entrar aqui no capítulo 14, vou ler um pouquinho e depois eu volto aqui para comentar com vocês. Nem vou fazer atualização assim de leitura, porque eu li muito pouquinho, acho que eu li 10 páginas só. Agora o meu tempo já é mais curto, então eu preciso cuidar de algumas coisas aqui em casa. Como eu gravei, né, o tempo de leitura no dia que eu gravo é bem menor, às vezes nem consigo ler na parte da manhã. Então, à tarde eu vou tentar ler mais um pouquinho, e aí amanhã vou tentar ler e falar, comentar certinho o que eu li com vocês. Bom, ontem à tarde eu consegui ler o capítulo 17, então hoje eu vou iniciar o capítulo 18, na página 160. Tô bem no finalzinho do livro, e uma coisa que eu não entendi o porquê meu livro tá ficando ondulado. Olha como que as páginas estão ficando, tá vendo? Tá todo ondulado. Não entendi o porquê, não foi molhado, não sei, tá assim, tá novinho o livro. E ficando todo ondulado. Aqui no final dá a impressão de que tá descolando algumas páginas. Esse livro é da Companhia das Letras. O que eu li nesses capítulos, eu acho que eu tinha parado no capítulo 14, se eu não me engano, e fui até o 17, então aqui é o que era para ser uma conversa até então, tá sendo um monólogo, porque é o desabafo do general. O general, ele está falando, ele até pergunta pro Conrad, mas ele não deixa o Conrad responder, ele faz a pergunta e ele mesmo responde. Tem momentos aqui que parece que o Conrad morreu ouvindo ali a história do general, porque ele tá calado e páginas só o Conrad falando, né, desabafando, falando de como ele se sentiu traído com tudo que aconteceu, né. O Conrad, ele suspeita que o Conrad tentou matar ele no dia da caçada, que levantou a arma pra ele, e ele suspeita também que o Conrad tinha um caso com a esposa dele, a Cristina. Então, desde o dia que o Conrad foi embora, fugiu ali da cidade, ele passou a não morar mais com a Cristina, né? Ele mora na propriedade dele ainda, mas a 2 quilômetros de distância dela, ela no castelo e ele em outro local, aqui que eu esqueci o nome, e eles não se falaram mais por 8 anos, e ele só foi ver ela novamente quando ela morreu. Isso é muito triste de ler. Então tem momentos aqui que ele vai refletindo sobre a vida, né, sobre as decisões que ele tomou na vida, sobre as coisas que ele fez. E é triste, porque agora ele não tem mais tempo de muita coisa, né? Claro, tem o tempo do arrependimento, de refletir sobre o que ele fez ou não, mas de agir mesmo ele não tem mais muito tempo, e ele sabe disso. Porque eles estão com 75 anos. Então não tem como voltar o tempo, né? Principalmente em relação à esposa dele. Então ele viveu esses 41 anos e 43 dias mergulhados na solidão, assim, no ressentimento mesmo, né? Acumulando aquele sentimento ruim.
E isso acabou com a vida dele, porque ele ficou esse tempo todo esperando esse dia do reencontro, esse acerto de contas, mas ele mesmo vai falando, agora não adianta mais nada. Eu não preciso mais dessas respostas, o tempo me deu a resposta. Tem umas frases muito bonitas, né? Conforme ele vai refletindo sobre a vida aqui. Por isso que eu falo que torna-se quase que um monólogo. Da boca do Conrad quase não saiu nada, só no começo ali, quando ele chega na casa. Então essa noite aqui já entra na madrugada. E ele falando. Às vezes dá a impressão de que o Conrad morreu ouvindo ele aqui, né? Tá morto ali, porque, né, não tem mais expressão nenhuma. E como essa madrugada ali tá chovendo, teve uma tempestade, acabou a energia elétrica, eles estão quase no escuro. Então, o general, ele não consegue ver o rosto do Conrad, né? Ele imagina as expressões, por falar assim, né? Que conhece tanto o Conrad que imagina as expressões dele, mas ele não está vendo. Então, às vezes dá a impressão de que Conrad morreu. Mas vamos ver agora, eu acho que não. Tem horas que dá essa impressão, mas eu ainda acho que o Conrad vai falar alguma coisa aqui. Tô quase no finalzinho, porque o livro mesmo ele vai até a página 171. Depois é uma pequena biografia do autor, Sandor Márai. Então eu vou lá pra sala, vou ler e depois eu volto pra comentar um pouquinho com vocês. Bom, eu vou ler aqui no sofá porque eu acho que é mais confortável. O livro tá aqui, vou só pegar um café ali. Agora são 7h36, eu comecei hoje um pouquinho mais cedo, já dei uma adiantada nas coisas aqui em casa. Hoje é quinta-feira, 26 de março, eu tenho muitas coisas pra fazer hoje, levar as crianças no dentista depois que chegar da escola. Então eu vou ver se eu consigo terminar o livro, porque falta pouquíssimas páginas agora, né? Então vou ver se eu consigo terminar e comentar aqui com vocês. E ver o que eu achei dessa história aqui, que tá me prendendo, de certo modo, tô gostando de As Brasas, então eu vou ali pegar um café e já volto. Café na mão, agora eu vou pegar meu livro e vou ler e volto pra comentar com vocês. Deixar o café aqui. Bom, vamos lá. Bom, gente, terminei. Agora são 8h13. Acabei de ler, eu li também o pós-fácil que fala sobre a vida do autor, né? A vida, a obra, enfim, seu casamento até o dia de sua morte. E fala também que em certa medida ali, o general aqui, né, do romance, As Brasas, se parece muito com o próprio autor. Talvez essa vida ressentida, né, essa vida de não se encontrar direito, não saber quem é, reflete um pouco a vida do próprio autor. Bom, o livro aqui ele se passa, né, em 1940, eles têm 75 anos, eu vou meio que fazer um resumo aqui do começo da história, né. O livro se passa praticamente em um dia, né, a maior parte dele é em uma noite e madrugada, e o general ele tá relembrando, ele relembra o passado ali para situar a gente, né, da história, e depois é esse monólogo mesmo do general, é um grande desabafo de um homem, de um velho ressentido, que ele mesmo fala em vários momentos aqui do livro, que ele ficou esperando por uma resposta, mas o tempo deu essa resposta a ele. E no final o que eu percebi é que ele queria aquele reencontro ali mais para desabafar, porque ele já sabia o que havia acontecido, né? O tempo deu essas respostas a ele, ele repete isso, e ele fala que as respostas agora não importam mais. No fundo ele já sabia qual era a verdade. É a primeira vez que eu faço esse tipo de vídeo, assim, então não deu tempo de refletir ainda sobre a história. Eu posso dizer agora de imediato que eu gostei do livro, que eu gostei da escrita, das reflexões, né, sobre a vida que é propostas aqui no livro. Eu gostei, mas eu gosto de refletir mais, então vamos ver com o tempo aí como que esse livro se sai, né, com as reflexões posteriores à leitura. Mas de imediato agora eu falo que eu gostei do livro. É um livro que de certa forma é triste, né, você parar pra pensar sobre a vida desses dois homens aqui, um mergulhado em ressentimento mesmo. Ele parou no tempo, mais especificamente naquele dia, daquela caçada e daquele último jantar entre, né, ele, Conrad e a Cristina.
É triste saber, né, o que aconteceu entre ele e a esposa, porque ele teve a oportunidade de conversar com ela, de saber da boca dela o que havia acontecido, porque afinal de contas ela era a esposa dele e ele tinha todo o direito de perguntar e querer saber e tirar as dúvidas com ela, mas tanto um quanto o outro preferem se isolar. E o silêncio de um e o silêncio de outro já era a resposta de tudo, né? O silêncio da esposa era a resposta. O silêncio dele, né? Com o silêncio dele, ele também estava dizendo a ela: eu sei de tudo que aconteceu. Então ele teve a oportunidade de continuar a vida dele, mas ele resolveu parar a vida dele. E ali já no começo do romance, quando ele pede para que a casa esteja exatamente do mesmo jeito que esteve há 41 anos atrás, né, no último jantar, ali mostra, ele parou, o tempo para ele ali parou e ele ficou mergulhado. E ele fala isso várias vezes. A prova disso também é que ele relembra tudo com, sabe, todos os detalhes. Ele relembra horários, ele relembra como estavam os objetos, como estavam dispostos. Então ele realmente ele parou no tempo e ele já sabia de tudo, então ele não precisava de resposta. Na verdade, ele queria o reencontro para um desabafo. Ele queria que o outro soubesse o que ele passou nesse tempo todo, né? Ele queria que o Conrad soubesse como ele se sentiu esse tempo todo. Ele se sentiu traído de diversas maneiras, né? Principalmente pelo Conrad ter continuado a vida dele e ele ter parado ali. Só que agora é tarde demais, não tem mais o que fazer. E ele diz isso, né? As respostas não adiantam mais. As brasas aqui têm uma simbologia muito grande porque ela destrói todo o passado ali, todas as dúvidas do passado, digamos assim, né? Todo o rancor e toda a tristeza do passado. Quando isso aqui termina, quando essa conversa termina aqui, ele se sente de certa forma aliviado. Tem mais algumas coisas que eu gostaria de comentar aqui, mas aí se tornaria spoiler também. Então, eu indico a leitura de As Brasas, de Sandor Márai. Esse livro aqui, ele faz parte da minha lista de 12 livros para 2026. Eu li ele, então, em 4 dias. É um livro de uma leitura fácil. Dediquei aí 1 horinha de leitura por dia. O que torna mais demorado para mim também, um pouco, é o que eu vou anotando e marcando. E dessa vez, como eu venho fazendo na maioria das minhas leituras, eu vou colocar as flags. Por último, agora eu sento, vou colocar as flags, vou relendo algumas coisas também. Eu não sei se vai ser agora mesmo, porque tem outras coisas para fazer, mas em outro momento eu sento e vou colando as flags. Você vê que ele não tá sem nada ainda. Tô fazendo isso principalmente nos livros mais curtos. Em livros maiores, como O Conde de Monte Cristo, eu já tô colocando as flags, porque depois fica muito trabalhoso, né, que é um livro grandão. Então, livros mais curtos eu tô fazendo isso. E eu recomendo As Brasas, de Sandor Márai. Como eu falei, é a primeira vez que eu faço um vídeo nesse formato, assim, né, meio que um vlog de leitura. E aí eu quero saber a sua opinião, se você gosta desse tipo de vídeo, se você gostou desse tipo de vídeo, que daí eu posso fazer para outros livros também, lendo outros livros também. Porque eu gostei de gravar e a gente já vai lendo e comentando com vocês. Eu gostei deste formato, então se você gostou também, você me avisa aqui para que eu possa fazer mais, tá? Então foi esse o vlog de leitura de As Brasas, do Sandor Márai. O link deste livro eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Se você gostou, curte. Se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau!